Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as 5 piores motos já fabricadas no Brasil. Isso mesmo, mas calma galera. Eu sei que muitas das motos que estão aqui, muita gente tem elas, muita gente anda com elas, viaja, tem no seu dia a dia e não tem problemas com essas motos. Basicamente, essas motos possuíram uma má fama e tiveram muitas unidades problemáticas. Se você concorda com essa lista, tudo bem, tudo beleza. Mas se você não concordar, também tá ótimo. Pode deixar nos comentários, caso você tenha tido uma dessas motos, qual a sua opinião. Mas antes vamos ver a lista inteira e vamos ver se você concorda. E em quinto lugar, como de costume, sempre do último para o primeiro, a Kazinski Comet 250 GTR. Isso mesmo, isso vale para GT e para GTR e algumas unidades da Mirage 250. Mas a mais problemática acaba sendo a Comet 250. Primeira coisa a se falar, a Comet 250 é uma excelente moto, ela tem bastante qualidades, ela tem uma mecânica bem robusta. Essa mecânica Hyosung é excelente, essa moto é muito boa de mecânica. Porém, a elétrica dela é um pesadelo, isso mesmo. A elétrica dessa moto é uma dor de cabeça infinita. O problema não é só o retificador, não é só estator, não é só a parte que gera energia elétrica para a moto e que manda alimentação para a bateria. É toda a elétrica da moto, ela tem um sério problema de superaquecimento. Principalmente na GTR, provavelmente porque a carenagem atrapalha aí um pouco a ventilação da fiação. E não foi feita a famosa tropicalização, ou seja, aquela adaptação que é feita para quando a moto vem para terras tropicais, para o Brasil, para países aí que tem temperaturas mais elevadas. E existe um agravante nos modelos entre 2008 e 2009, que são as primeiras injetadas, mas isso vale também para Mirage e para Comet GT, que haviam alguns problemas com o sensor. No caso, 2010 em diante, até 2012, 2013, que são os últimos anos, são motos excelentes. Porém, a parte elétrica deixa a desejar. Mesmo assim, no Brasil foi a primeira moto de 250 cilindradas a andar mais que 150, 160 km por hora. Isso mesmo, antes da Ninja, da Ninjinha da Kawasaki. Essa moto dava 180 km por hora. É galera, uma moto excelente, com motor V2 muito bom, mas tem esse defeito da parte elétrica. Em quarto lugar, Suzuki GS 500E. Isso mesmo, Suzuki GS 500 tem uma legião de fãs, é uma moto que eu sonho em ter, é uma moto que eu gostaria muito de ter, só que ela é uma daquelas motos que ganhou o apelido de caixão de duas rodas, isso mesmo. Por quê? Ela é uma moto arisca, ela é uma moto que não é fácil de ser pilotada por pilotos com pouca experiência, e mesmo quem tem muita experiência relata dificuldades de pilotar essa moto em altas velocidades. O seu design deixa ela meio arisca nas curvas. Dizem que essa moto ela é bem leve para a potência dela, uma moto excelente, é um motor de 500 cilindradas, ela era concorrente direta da Honda CB500, só que ela é arrefecida a ar, sua manutenção em teoria seria um pouco mais barata. Além do mais, o seu sistema, né, seu design de chassi é muito parecido com o das motos carenadas, porém dizem que isso ao mesmo tempo torna a frente da moto muito leve. Falam que se tivesse uma carenagem, provavelmente a moto se comportaria muito melhor. Além do mais, ela tem um problema de uma moto que já foi citada aqui no nosso canal, a RD 350, que a moto tem muita potência, tem muita velocidade e não tem freio para acompanhar. O pessoal reclama muito que o sistema de freio dela é ineficiente na hora que você mais precisa. Ela te deixa na mão no 100 a 0, ela não é tão boa quanto no 0 a 100. Mas mesmo assim não deixa de ser uma moto legal, uma moto que todo mundo gosta. Apesar de tudo é uma moto com uma fama ruim. É que é aquela história, né? Se você for andar em alta velocidade, tem que tomar cuidado com qualquer moto, quer seja ela qual, né? E agora, para o terceiro lugar, Sundown V-Blade. Sundown V-Blade é uma excelente moto de mecânica, ela é basicamente uma Virago com design diferente, com visual diferente, né? A mecânica dela é da Virago,
porém todo o sistema de suspensão é dela, todos os acabamentos são dela. Então assim, é uma moto diferente no geral, roda de liga leve, é uma moto muito bacana, era uma excelente opção no início dos anos 2000. Porém, qual é o calcanhar de Aquiles dessa moto? O calcanhar de Aquiles dessa moto é a parte de acabamentos que deixa a desejar. Muitas motos dessas apresentavam ferrugem muito cedo, muito rápido, tinha um tratamento contra corrosão horroroso. Muita gente reclamava de estar viajando com a moto, tá na pista ou mesmo na cidade a uma velocidade aí de 70, 80 por hora, que é comum em grandes centros urbanos, e voar a peça, simplesmente uma carenagem decidia alçar novos voos. Ela foi aí de uma leva de motos chinesas que fez uma fama meio ruim para essas motos no Brasil. Um pouco também foi o fato da Sundown não ter prestado uma boa assistência, né? Não ter prestado um bom pós-venda. Era uma moto excelente, era uma moto aí com um bom potencial, na verdade, né? Porém, foi abandonada. Um clone chinês da Virago que é muito bom é a Kansas 250, que é uma Virago, só que com freio a disco traseiro e o mesmo visual da moto, né? Da moto original, e com roda de liga leve. Mas assim, em termos de mecânica, em termos de elétrica, dizem que essa moto é excelente. O único problema mesmo é parte de acabamento. E hoje em dia, inclusive, manter uma dessas original, ou pelo menos dar manutenção, é muito difícil. Afinal, a Sundown fechou, faliu e deixou geral aí chupando o dedo, não é mesmo? Bom, e agora vamos para o segundo lugar. Isso mesmo, uma Honda XL 250R. Não estou falando da XLX 250, mas sim da Honda XL 250R, que foi a primeira da família XL a chegar no Brasil. Maior problema dessa moto é: o Brasil não estava preparado para ela e a moto não estava preparada para o Brasil. Isso mesmo. Apesar do saudosismo de muita gente, a gasolina dos anos 80 e anos 90 não era muito melhor do que a gasolina que a gente tem hoje. Em muitos pontos ela era até pior, inclusive, porque não tinha tanta fiscalização quanto existe hoje em dia, principalmente na gasolina comum. O que acontece? Essa moto era bicarburada, isso mesmo, ela era monocilindro, apesar de ter duas saídas de escape. Isso é por causa do sistema de motor dela, que é o RFVC. Esse sistema são 4 válvulas em um cabeçote, né? Um comando só, né? Um OHC 4 válvulas. É o mesmo sistema que usa nela, na Falcon, na Saara e na XT600 da Yamaha. Até mesmo a Suzuki Intruder 250 utiliza um motor parecido como esse. Esse é um motor excelente, é um motor bem robusto. Porém, essa primeira série veio mal adaptada para o nosso combustível. Os dois carburadores constantemente falhavam. Muita gente relatava que ao virar a moto, fazer alguma curva, precisava acentuar mais a curva, ou mesmo precisava subir uma ladeira muito íngreme. O carburador simplesmente esvaziava, a moto apagava e ficava na mão. Além do mais, esse motor não estava bem adaptado para o nosso combustível de baixa qualidade. Ou seja, ela apresentava alguns problemas no cabeçote, apresentava algumas rachaduras. Bom, parece aí, né, uma história aí que a Honda já repetiu algumas vezes. A XLX 250 já não passa por esse problema, porque ela é monocarburador e algumas questões foram corrigidas no motor para essa série. A mesma coisa cabe para 350? Não, a 350R também é uma fonte de dor de cabeça. E isso eu posso afirmar com toda certeza, eu tive uma, tá? A moto você precisa ficar muito de olho em válvula, muito de olho em carburador. Não que não seja essencial dar manutenção em válvula, mas nas Honda XLX é muito essencial ficar de olho, porque senão você vai ter dor de cabeça. E agora, em primeiro lugar, ninguém, né, suspeitava que ia ser ela, né? Honda CB300R e
Honda XRE 300 até 2015. De acordo com a Honda, o problema foi corrigido 2016 em diante nesse motor de 300 cilindradas. É o famoso trinca-ferro, né? Não é porque é simpática igual aquele passarinho bonitinho, não. Ela trincava a cabeçote, tanto a XRE quanto a CB. A CB trincava um pouco mais, por quê? Por ser uma moto street, uma moto aí que a galera acabava usando mais até para viajar, acabava rodando com um giro um pouco mais alto do que na XRE e acabava que o cabeçote dava ruim. Qual que é o problema? O problema foi mau dimensionamento, inclusive isso é algo que foi analisado por vários mecânicos, engenheiros e tudo mais, que a posição onde a vela ficava, ela ficava em um ponto do cabeçote e fazia com que a parede, né, a parede do cabeçote fosse muito fina. Então isso fazia o quê? O cabeçote não aguentava a compressão e dava ruim, né? Trincava o cabeçote, dava problema de vazamento de compressão e uma série de outros problemas na moto. Bom, infelizmente a moto fez uma má fama, mas como é Honda, muita gente ainda compra, muita gente ainda confia. Eu creio que se fossem outras marcas, provavelmente a galera estaria julgando por algum problema muito menor, mas isso aí é uma outra discussão sobre essa hegemonia da Honda no mercado e o quanto eles podem vender qualquer coisa no Brasil que todo mundo compra. Bom, o que você achou dessa lista? Gostou dela? Deixa nos comentários. Não gostou? Você acha que alguma moto não deveria estar aqui? Deixa nos comentários. Com educação, ninguém tá criticando você, ninguém tá criticando a sua moto. Isso aqui são coisas que foram relatadas em relação a essas motos. Gostou do conteúdo? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Muito obrigado, agradeço a sua paciência, você é uma pessoa maravilhosa e até a próxima!